Galera, segunda-feira animada, Corinthians ganhou do Palmeiras ontem. Até o comentarista aí tá alegre aí, ó, pela vitória do Corinthians em frente contra o Palmeiras aí no Allianz Parque. Galera, eu contei um vídeo aqui pra nós, um cortezinho, fala sobre... E nos méritos do Corinthians, que tem personagens aí que a gente tem que bater palma. Tem mesmo. Bater palma. O Martínez ontem ficou, ele e o Carrilho ficaram lá, vem, bailando, e chamava um, Como é que é? Vai lá, vai bailar. Ontem, na minha residência, foi difícil segurar. Foi? Por quê? Foi, porque tinha indignação no ar. Meu pai estava em casa, minha mãe, meu irmão, minhas filhas. Eu sou Rio Branco. Reuniu todo mundo para ver o jogo. Aí o que acontece? Ele bailou, ele dominou, essa dupla dominou o meio de campo. Quantos jogadores? Quantos jogadores contra o Yuri? 2, 5, 6. 6 jogadores contra o Yuri. 6. Se vocês voltarem o lance ali, vocês vão ver que primeiro tinha um contra-ataque. Aí é natural, né? Você tem um contra-ataque, você tem um espaço. Não, o primeiro... Peraí, a roubada de bola. É o lance do gol. A roubada de bola. O Abel não gostou do Estevão que perdeu essa bola aí, ó. Mas quando ele resolve a vida dele, ele não faz nada. O Abel não gostou disso aí. Vamos fazer o seguinte, a gente ia falar dos méritos do Corinthians, mas já rodaram o lance, vamos olhar o lance então. Vamos olhar o lance críticos, mais um. Vamos olhar o lance Futebol é feito de eficiência. Que a gente ia falar dos méritos. Para aí. Olha lá, esse é o lance. Põe a gente aqui na tela volta também, um pouquinho, volta só um pouquinho. Olha lá. Não. Volta quando o Estevão tem a bola? No primeiro lance. No primeiro lance. Isso aí é Esse só aí o o gol só pra chegar lá. lá. Olha lá, demorou muito pra chegar nesse tipo. Vamos organizar a casa. É o seguinte, põe no ponto. A gente ia falar do Yuri, mas vamos falar do lance. Já que botaram o lance, vamos falar do lance. E daqui a pouco nós vamos falar de Yuri Alberto. Tem uma tela do Yuri Alberto. Daqui a pouco nós vamos falar de Memphis Depay. Tá com o bolso cheio. Vamos falar dos méritos do Corinthians. Mas já que colocaram o vídeo, que a gente ia pôr depois... Nossa, você tá pior do que o Bubu, hein? Não. Você tá pior do que o Bubu, assim, com a reversa. Porque quando você fala do Memphis com o bolso cheio, é porque o Corinthians ganhou. Você tá igual o Bubu, hein? Não, mas cada assistência lá é uma família. Memphis, bom jogo, hein? Aí, Bubu. Pelo lado esquerdo ontem. Não põe a música do Chaves, não. Você alugou. Achando que eu vou sair chorando aqui, não. Bubu, você alugou um container, não. Você colocou Eu não sou eu, não. Eu tô falando que... Um cargueiro aqui na cabeça dele. Eu tô dando aulas de zica reversa agora. Você tá colocando... Palestra sobre Não põe musiquinha de Chaves aqui da Vila, lá, bravinho, não. Tirou. Memphis foi bem. E quando entrou a musiquinha do Chaves, você começou a rir da minha cara? Não, eu não tô rindo da cara de ninguém. Eu respeito, cada um tem o sentimento, ainda mais no futebol, que é uma coisa meio tóxica. Então vamos lá. É o seguinte, Edu. Vamos lá, calma aí, só uma coisa. Põe o lance aí, então, Tuca. Já que a gente colocou o lance do gol. E aí a gente vai... Se der pra gente aparecer na tela aí, só pra gente ver como é que foi. Aí, só lá, Zé. Explica aí onde tá o erro. Eu tenho minha versão, mas eu vou ouvir vocês depois. Vamos lá. Contem aí quantos jogadores tem do Corinthians, quantos jogadores tem do Palmeiras e como o Estevão iria tocar pro jogador do Palmeiras. Ele pegou a bola e foi pra cima do adversário. Começa daí o erro, eu acho. Olha lá. Saúde, Nath. Olha como foi bem o Félix Torres, hein? Olha que 4, conta aí. 1, 2, 3, quantos tem? 5 jogadores. 5 jogadores do Palmeiras na jogada. 5. 5 longe dele, né? 4 jogadores fora. Ficaram fora do lance. Tem um abrindo pela direita que talvez fosse opção. Sim, olha lá. Quero o Vitor Roque. Agora segue. Olha lá. Dois foram numa bola ali, né? Como o time está desorganizado, o que acontece? O jogador corre por si só, ele não pensa na tática. Vê, o Richard Rios e o Veiga. Para o lance. O Richard Rios, ele tinha que correr na diagonal e não em cima do Memphis. Ele tenta jogar, mas só que como ele chega cansado, né, porque ele foi dar o bote, foi participar do lance lá atrás, e o Rafael Veiga tá voltando também para tentar recuperar a bola, e isso aí é desespero de pegar a bola. Abafou os caras querendo ele tinha que correr na diagonal. Por que na diagonal? Porque ele fecha a parte de dentro do campo. E aí o Memphis só tinha uma coisa, eu vou para dentro. Verdade. Ele não tinha outra coisa, ele tá sendo bem marcado. Vai soltando devagarzinho. Vê aí, ó, o Palmeiras... Fábio nas picadas. Olha a linha, olha lá. Pode parar, Fábio, ó. Olha lá, isso, parou. Aí o Rios tá com a bola. Olha quantos. Olha lá. Olha ali, ó. 1, 2... Ó, do Palmeiras você tem 3 jogadores na zona do Memphis, que o Mikael tá ali na cobertura, né, ó. Mikael não, é o Murilo. É o Murilo e o Richard Rios vai chegar Você tem 3 jogadores, 4 se você quiser. Você tem o Veiga, mas o Veiga tá um pouquinho distante. Você tem 3 jogadores contra 1, que é o Murilo, o Richard Rios e o Mike. Solta. Dá sem querer, futebol também funciona. A bola agora. Olha lá. Agora para um pouquinho. Veja bem, ó, o Murilo sai. Tá.
Pode soltando. Murilo sai. Sai errado. Dá bote errado. Pode parar. Ele já dá o bote errado, porque ele sai sem tempo. Ele tá longe do lance. Já dá bote errado. Vai, ó. Movimentação do Memphis. Ele deu o tapa, o Yuri pegou. Agora olha quantos jogadores do Palmeiras correm pra dentro da área. Para o lance. Pare. Eu amei esse pare. Um contra um. Olha, 1 contra 1. Aí é o conhecimento do zagueiro em estudar o seu adversário. O Yuri Alberto, ele iria levar para o lado esquerdo para chutar? Não, ele é destro. Não, ele é destro. Né? Ele é destro. Mas aí tudo bem, o Mikael está marcando de forma correta, vamos dizer assim, porque o Mikael é esquerdo e ele está jogando o Yuri para o lado direito para ele poder colocar o corpo e receber e roubar essa bola. O Mike fazendo a cobertura, se eu não me engano é o Murilo voltando para o posicionamento. E lá em cima, ó, aqui, ó, o Piquerez. Isso. Vai soltando, vai soltando. Olha lá. Ó, o Richard Rios cansado, não consegue voltar. Ó, O Zé e o Mikael vai pisando, vai tentando fechar. Todo mundo entra, ó. Todo mundo entra. Para o lance. Contem agora quantos jogadores para um jogador com a bola. Porque o jogador que está dentro da área do Corinthians não vai participar. 6 jogadores do Palmeiras. 6 jogadores contra 1. 6 jogadores contra 1. Sabe o que é isso aí? É o desespero de fazer o gol. O desespero de fazer o gol fez com que o Palmeiras se desarrumasse por inteiro. Então você tem 5 jogadores fazendo um ataque, você tem 5 jogadores se defendendo. Só que nenhum dos 5, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, souberam se posicionar e fazer a leitura para você poder, nos duelos de 1 contra 1, ou 3 contra 1, ou 6 contra 1, neutralizar o Corinthians. Porque você tem superioridade numérica se você consegue organizar, mas é que tá todo mundo abafado. Só que aí você tem os méritos, do Yuri, o mérito do Yuri. Claro, que dribla, que ameaça, que faz aquilo. Difícil de fazer. Só que é o que eu estou dizendo. Se você prestar atenção ali, ó, normalmente o Mike não deveria correr para dentro do gol. Sim. O Mike deveria ficar ali para fazer o combate. A mesma coisa, se eu não me engano, é o Murilo que está lá. Mas ele tá bonito! Agora, metrosexual. 60, 70 no cabelo, dependendo do modelo. E olha... Entrelaçamento. Quando vai chover, ele muda também. E ele passou no Guete, hein? Que susto, hein, Zé? Que susto. E passou no Guete nas laterais. Zé, boa tarde. Eu quero a sua participação, você que está em casa, porque é o seguinte, você corintiano, fale pra mim quem foi o destaque. E o Memphis arrebentou, Rafael mas Claus. Uma milha aqui, ó. Assim, Rafael Claus. Daqui a pouco eu quero ver o que você fala. Muito bem. E o Palmeiras? E o que faltou pro Palmeiras? Vamos ter que falar. Flamengo, campeão, Rafael filipismo. Como é que foi? Felipe Luiz, em que prateleira está? Um absurdo. Tinha que ter vencido. O que acontece é o seguinte, eu venho aqui, eu desabafo. Tinha que ter vencido. Fiquei olhando o meu time jogar e vai vencer. Empatou com o Marília, 3-3 e o Branco e Marília. Eu queria que tivesse vencido no final de semana. Já os gols pra você, inclusive vamos passar na tela. Vou procurar aí, né? Zé, qual é o número, Zé? Chama com... Manda vídeo! Não, a semana... Semana começou, tô a milhão aqui. Precisa acordar. Não sei o que vai acontecer. Qual o número, Zé? É 5511-9695-9108. Repita. O negócio tá complicado Vai, hoje Zé. aqui. 5511-9695-9108. Coloca na tela agora os 2 treinadores. Aí eles vão falar e nós vamos falar de Palmeiras e Corinthians na abertura aqui. Que eu já... tô bravo. Já mudei tudo. Mudou a pauta? Mudou, eu mudei aqui agora. Põe aí os 2 aí falando. Quero ouvir o Abel. Não vem Fala aqui aí, não. Abel. Põe aí os 2 aí. Fala aí. Me gustó mucho porque este equipo está haciendo un esfuerzo y se lo merece. Se lo merece porque realmente viene sufriendo mucho, pero demostraron que siendo inteligentes, siendo tácticamente, respetando todo lo que hablamos, todo lo que trabajamos, para mi punto de vista tácticamente jugaron muy bien. Defensivo no hallo que no fue una estrategia defenderse. Lo que pasa es que estás hablando de un Chimi, tiene el mejor entrenador de Sudamérica, tiene el elenco, gastaron no sé cuántos millones, no es tan fácil. No, y propusimos también atacar, tener tenencia de bola, mas él es también, el adversario también joga en su casa, en su campo, con el sintético. Não é fácil. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. O adversário realmente teve muita eficiência nos seus lances e nós não fomos capazes de fazer nem essa que tu disseste que saiu em cima da linha.
nem as duas do Vitor Roque, em que o goleiro faz 2 defesas, em que o árbitro não vê um escanteio claro, se a bola ia para golo, e a outra que é um livre nosso, que o Vitor Roque chuta dentro da área e o goleiro defende. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles se defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, C6 Bank, Betfair e Ford. Na tela, para você, Yuri Alberto. Ele mandou beijinhos, ele fez o gol, ele foi o herói. Aliás, já temos que falar de Yuri, né? Que o Yuri Alberto é bom jogador, hein? Mas, ô Zé, ontem nós tivemos Ramon Dias sendo ovacionado, parabenizado. Ontem ele acertou, Zé. Ele conseguiu ontem fazer uma tática. Mas ontem... Hein? Deu-lhe uma aqui, ó. Ó, como é que foi? Nó. O Abel tomou um nó, é isso? Falei, daqui a pouco nós vamos falar disso mais. Boa tarde. Mas boa ontem tarde, foi bem o Ramon, né, Zé? Boa tarde, Nath. Boa tarde. Já nem mais como eu metrosexual. Não, Zé, agora fala do Ramon Emiliano. Ele pediu pra gente chamar ele de Vida. Vida? Pediu pra chamar ele de Vida. Vida. Vidoca? Vida louca? Zé, Vidoca, Ramon Emiliano agora. E Ramon, Zé? Boa tarde a todos. Não, o Ramon fez aquilo que ele deveria ter feito já em alguns jogos, inclusive naquela qualificação contra o Barcelona, né? Ele mudou a forma de jogar, colocou um sistema praticamente no 4-1-4-1, deixou ali o Romero pelo lado direito, o Memphis pelo lado esquerdo, deixou só o Yuri Alberto ali na frente e falou pro Palmeiras, fica com a bola aí. Mas a incompetência do Palmeiras, ela foi tão grande que, vamos dar um exemplo, o Corinthians conseguia sair jogando com a bola nos pés. O Palmeiras marcava pressão, não conseguia marcar pressão. O Corinthians saía. Era normal, o Palmeiras nos primeiros 5, 10 minutos fazia pressão, correria e tal. Mas o Palmeiras, vou tentar ser o mais breve possível. O Palmeiras é um time de uma nota só. Joga a bola no Estevão e o Estevão faz alguma coisa para sair da marcação dos times adversários. O Corinthians, o Palmeiras, todas as vezes que criou no primeiro tempo, na grande maioria, ou quase em todas, foi por erro do Corinthians. O Corinthians errou, aí o Palmeiras foi lá e aproveitou. O Palmeiras dentro de casa, ele joga pelo erro do adversário, ele não consegue criar as jogadas. Muito difícil. Quando o Abel fala assim, eu estava esperando um pouquinho mais do Veiga, mais armação, né, das jogadas. Já nós vamos falar desse tema, inclusive com a Sonora, Zé. A armação do Veiga e tal. O Palmeiras tentou marcar pressão no Corinthians, não conseguiu. Sabe o que o Abel fez? Marcação individual. O Veiga seguia o Ranieri, o Martínez seguia o Carrijo. Ranieri jogou muito. Como é que fala? O Piquerez ia lá do outro lado, seguindo o Romero, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que o Abel precisa rever em determinadas situações. Como é que o time do Palmeiras não conseguiu marcar a saída de jogo do Corinthians com o zagueiro Gustavo Henrique e com o Félix Torres? E aí o Ranieri vinha na frente ali, jogava praticamente ali no meio, né, entre os dois zagueiros para fazer a sobra ou para criar algumas coisas. Pode ver, não sou eu, ou é bola parada ou é o Estevão fazendo algumas coisas. Ou Zé, uns cruzamentos na área, enfim, depois a gente vai falar mais do Palmeiras. Assim, o cruzamento era natural, por quê? Tudo fechadinho ali, né? Tudo fechado, o Corinthians se protegeu bem. No segundo tempo ele tira o Martínez, acho que até porque o Martínez tinha cartão amarelo, se eu não me engano. Ele sentiu também. Ele sentiu, né? Ele tava mancando. Tava mancando. Aí tira, em vez de colocar normalmente, ele coloca quem? O Bidon. Ele colocou o Rian, né? Rian. Entrou bem no jogo. Entrou bem no jogo. Por quê? Característica de marcação, fechar os espaços. Chegou um determinado momento no segundo tempo em que o lateral esquerdo do Corinthians, eu sempre não... Angileri. Um jogador desse cara aí, meu. Experiente, né? O Angileri, o que ele fez? Chegou um determinado momento que ele já não conseguia mais fazer o 1 contra 1 com o Estevão. O Estevão atropelava, ia muito rápido. Aí quem fazia a cobertura? O Rian. Umas 2, 3 vezes o Rian fazia a cobertura e o Estevão não conseguia cruzar. O Palmeiras, no segundo tempo, ficou esperando o Corinthians, né, jogando a bola pelo... o cruzamento, treinando a equipe adversária, e aí treinou os zagueiros do Corinthians. O Gustavo tem quase 2 metros, vai lá e ele levanta a bola. O Gustavo tira a bola. O Félix Torres jogou, fez uma boa partida. Por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade pelo lado direito com o Mateuzinho. O Mateuzinho não é bom marcador.
Quantas vezes o Piquerez passou? Mas ele fez uma boa partida ontem, Zé. Não, sim, mas estou dizendo, mas o Mateuzinho, normalmente, ele não é um bom marcador. Se você observar, quando os jogadores partem para cima do Mateuzinho no 1 contra 1, o Mateuzinho tem uma certa dificuldade. E aí tá certo, porque quando você contrata o Mateuzinho, você sabe que do meio para frente ele vai te entregar cruzamento, ele vai te entregar chegar na linha de fundo. São características de atletas. Eu pergunto, o Piquerez sempre foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, apoiando, chegando... Sim. Quantas vezes o Piquerez chegou na linha de fundo? Ah, mas tinha o Romero. Mesmo assim, quantas vezes? Né? Não tem... Por quê? O Romero ficou paradinho ali e aí ele deixou aberto Poxa, estou esquecendo os nomes aqui. O Facundo Torres aberto pelo lado esquerdo. O Facundo só ficava aberto, então fechava o corredor. Pois é. Né? Fechava o corredor, o Piquerez não conseguia passar. E o Vitor Roque foi contratado para marcar zagueiro. Como assim? Já não entendi. Eu acho assim, se você paga quantos milhões? Mais de 150. 150 milhões para um atacante, você tem que criar oportunidades para ele. Você tem que dar a possibilidade de fazer um 2 para ele poder chutar. Quantas chances o Vitor Roque teve? Uma ontem? Uma. Da falta a jogada rápida, ali que né? Passaram rápido e ele recebeu a bola diretamente dentro da área. Foi a única jogada, não mais. Ele não chega, se você observar, ele só marca. Ele corre atrás de zagueiro, ele marca defensor ali no meio campo. O Vitor Roque, quando a bola chegar, ele tem que estar 100% bem. Para ele poder ter clareza nas ideias, para poder finalizar. Senão ele não consegue. Então assim, o Palmeiras pega a bola, joga no Estevão. Ah, mas o Veiga não cria. O Veiga não é o cara que cria, o Veiga é o cara que joga para o lado e vai finalizar. Quando você tem espaços. Quando não tem espaços, ele é o cara que recua e tenta aquela bolinha lá na área, toquinho do lado, ou chute de longa distância. Até eu vou pedir para você daqui a pouco analisar mais os dois, que você pensa bem nisso aí, que nós vamos falar deles. E uma outra coisa, não adianta também num jogo como esse você querer exigir tanto do Veiga, tanto do Estevão, né, se você pede para que eles marquem individualmente os jogadores que eles estão ao lado. Então... sabe, aí quando você chega com quando você precisa pegar a bola, o Veiga estava lá dentro buscando o Ranieri. O Veiga estava lá atrás buscando o Ranieri para fazer marcação individual. O Martínez estava lá em cima, fazendo marcação em cima do Carrillo. O Richard Gonzalez fazendo marcação em cima do Martínez aberto pelo lado esquerdo, ou seja, e o meio de campo livre. Onde o Corinthians conseguiu segurar o jogo? No meio campo. Ô Zé, o Carrillo fez uma partida fantástica. Mais uma, né? Muito bem. Fantástica. O tal do Martínez também, que ontem perdeu. O Martínez é isso daí. O Martínez eu acho que é o cara que mais representa a torcida dentro de campo. É o cara que briga, que luta, que corre, que chega, que faz. Eu acho que ele é o que mais se aproxima daquilo que os torcedores imaginam, se enxergam dentro de um atleta hoje, dos 11 jogadores do Corinthians. Então assim, mas a eficácia, então me explica, como é que é a eficácia de um jogador contra 6 jogadores do Palmeiras, 1 contra 6 e o Yuri Alberto, com todo respeito, não é dos mais habilidosos do futebol brasileiro. Não é dos mais... o Yuri Alberto não é o Estevão, que pega, corta pra lá, corta pra cá. É só ver o gol. Quantos jogadores do Palmeiras tem dentro da área? E aí o problema é eficácia? Concordo, é eficácia. E a ineficácia da defesa? Né? O Everton, para mim, falhou. Porque a bola foi em cima dele. Eu acho que falhou. Mas tem muita gente na frente ali dele. Sim, mas ele demorou muito para cair. Demorou muito para cair. Daqui a pouco nós vamos falar mais dos erros do Palmeiras e entrar nesse assunto. Vamos pôr o lance pro Zé e pro Pratos, pra Nath, pro Bubu avaliarem daqui a pouquinho. Porque assim, aquela assistência do Memphis, beleza, foi uma grande jogada, mas não é tipo, o Yuri carrega, dribla, corre para um lado, tira o Mikael, vai e chuta pro gol. Não é um passe pro gol, entende? Não, foi uma assistência. Mas ele cortou a galera ali. Não no drible. A bola sobrou. Foi um belíssimo do passe. Isso, eu digo agora, tipo assim, ó. Só que assim, olha onde a bola tava. Eu sei, mas é o facão. Tudo bem, mas olha o Yuri Alberto, domina. Ele tira o Mikael. 2, 3, 4, mas 5, mais cedo tem o Carrilho também, muito importante na construção do gol. Mas é isso que eu tô falando. Lá atrás. Mas também é o 1,5 segundo... milhão. Não. É uma questão do contrato, que a gente pode utilizar ou não. Importância, não é. Mas é que eu tô dizendo assim, que contabilizar certas assistências ali, como o último passe pro cara fazer o gol, tem hora que vai ser sacanagem, entendeu? O toque pro lado por exemplo, dá o toque pro lado pro Ranieri, o Ranieri solta a perna. Não, mas o gol ali não teria saído se não fosse a participação do Mendes. Claro, sim. Claro, mas eu tô dizendo que esse gatilho pode ser ativado de várias formas, que às vezes não é necessariamente uma grandíssima assistência, porque não é por ter dado essa assistência, pelo acúmulo de participação em gols, entendeu? Exato. E nesse acúmulo pode ter coisa ali meio que
E aí é engraçado até que nessa daí, como os personagens são os mesmos, né? Porque a gente mostrou os 2 gols do Yuri, certo? São 2 gols do Yuri que tem a assistência do Memphis, que tem um vacilo do Richard e que tem um questionamento se o Everton poderia ter feito mais ou não. Então são os 4 personagens e o mesmo destino, Jailson. Então, o Richard Rios, eu sempre elogio ele aqui basicamente no Sport Center, porque eu acho que é um jogador que entrega muito pro Palmeiras fisicamente, tecnicamente, só que ele tem alguns cuidados em relação até ao futsal, que é o estilo de jogo dele, né, de onde ele veio, porque ele tá sempre muito tranquilo com a bola no pé. Porque ele tá acostumado, ele tinha a questão do pouco espaço, agora ele tem muito espaço quando ele vai jogar num campo de 11. E ali ele acabou se embolando, mas eu digo até, assim, ele poderia ter feito mais simples, sabe? Ele acabou tentando devolver a bola pro Mike, se embolou e a bola saiu, aconteceu na sequência o gol. Tem vezes que ele chega muito pelo lado direito, por exemplo, e aí ele sempre, antes de dar o cruzamento, ele dá aquela penteada na bola, e às vezes ele perde a oportunidade de dar o cruzamento. Quando ele dá a penteada, ele já não consegue mais fazer o cruzamento. Então, pequenos ajustes ali pro Richard Rios, para mim, eu acho um baita jogador, já falei aqui algumas vezes, mas alguns ajustes que ele tem que fazer nesse jogo dele. E o... Dá uma concentrada também, né? Ah, sim. Mas aí é o que? Ele ser indolente? Ou não? É o estilo de jogo? É o estilo de jogo do Richard, cara. Não, mas... É o estilo de jogo dele. Mas ali foi mal, custa caro, de novo. Pode custar caro, do mesmo jeito que tem os benefícios, sim, né? Sim, exatamente. Vezes, né? E a inconsistência que não é... A gente não tá falando de um lance específico, e nem só desse outro também do Yuri Alberto. Acho que é uma questão que pontua. Acho que é o ponto a melhorar nele, porque de fato é um jogador que... as virtudes são muito maiores, mas tem essa inconsistência às vezes em relação a isso. E aí, no caso do Everton, você tem também uma sequência de... ele poderia ter feito... É falha, não é falha? Não acho falha. Do Mikael? Achei que ele demorou. Ele chegou atrasado, aí na hora que ele pisa, ele já ficou uma passada atrás do Yuri, e aí vai cercando, mas é um cercar que também não fecha, também não dá o bote e deixa o cara chutar, né? Porque no momento que o Memphis dá o passe, pra mim ficou, quando o Yuri, o tempo que o Yuri põe a jogada aí, põe um gol o tempo que o Yuri teve pra dominar a bola, na hora que ele, agora depois do passe, só pra gente ir junto com a imagem. O Memphis vai dar o passe, olha o tempo que o Yuri Alberto tem pra ajeitar o corpo. Não foi. Aí ali já ficou muito nítido pra mim que a todo momento o Yuri Alberto ia jogar a bola pra direita até tentar a finalização. Ele não ia tentar fingir, por exemplo, pra mudar a direção pra esquerda. No momento que ele domina a bola e o Mikael já demorou, já deu uma rateada ali pra dar uma cercada. Com um passo pra trás. Com um passo pra trás, ficou muito certo pra mim que o Yuri Alberto ia levar o máximo pra direita. E aí... questão do Everton, o goleiro do nível dele, pra mim dava pra ele pegar, cara. Não é falha, tá? Não tô falando, o Everton frangou, um absurdo, o cara lá da ESPN falou que o Everton... Não tô falando que o Everton frangou. Tô falando, de acordo com o nível do Everton, sim. Pra mim, dava pra ele pegar. Porque aí é isso. Eu acho que no caso do Everton... A cobrança é maior porque é por conta do que ele faz. E ele sabe disso, exatamente. Né? Porque, assim, são nos jogos, né, Dom, que recentes de Palmeiras e Corinthians, a gente tem essa ponderação que o Everton poderia ter feito melhor. Como foi no lance do Garro ali de falta, ali foi um vacilo mesmo, né? Um erro mesmo. Ali sim. Teve também no lance do Garro com o Yuri, que a bola passa por ele. Deslize na Neoquímica, né? Na Neoquímica. Então, eu acho que pega muito mais esse cenário, esse histórico recente, do que desse lance, que de verdade. Esse lance eu acho muito mais mérito do Yuri Alberto, assim, porque ele tá trazendo da esquerda. Então, o goleiro tá indo pro outro lado, no contrapé. E, assim, é um chute que não foi fraco, assim, Então, assim, poderia ter pego? Talvez pudesse ter pego, mas se não tivesse esse histórico de lances, talvez passasse batido, a gente nem tava falando de se era defensável ou não. Sinceramente, eu vejo muito mais mérito e concordo com vocês. Acho que ali é muito mais... Quem poderia ter feito melhor seria mais o Rios, mais o Mikael antes do Everton no lance. O Everton acabou exposto. Acho que sim. Agora, se eu fosse Yuri Alberto, fique esperto, abre seu Instagram, procura no Disney Plus o Sport Center da outra semana, que a gente elencava quem poderia ser protagonista. Isso. Só uma pessoa falou. Ninguém colocou o Yuri Alberto. Na hora que tava acabando o programa, eu falei assim, ninguém vai falar do Yuri Alberto? Só a madame mesmo. E aí pode xingar, marca lá imprensa, vendida, pode colocar lá, vai Yuri Alberto. É verdade. Eu incentivo. E até ficou naquela assim, mas o Yuri precisa... A gente discutiu, né? Acho que o Breiler falou... Seu herói improvável. A gente falou, não, o Yuri, ele é decisivo nos clássicos. Ele não seria um herói improvável, foi essa a discussão. Ele não seria um herói improvável, seria um herói provável. Provável, isso. Só que entre Yuri e Memphis... E nem o desconfio.
Eu desconfio. Pelo contrário. Só que entre Yuri e Memphis a gente falou do Memphis, não era isso? Não, o Memphis estava sobre... Craque. Era craque pressionado. Não, era craque pressionado, era isso. Pressionado. Se o Yuri tinha que dar resposta ou não. E a gente, nessa brincadeira aí, a gente ficou discutindo se o Veiga era craque ou não. E ficamos discutindo. E o Abel ontem falou que esperava mais do Veiga. É justo, Donk? Acho que é. Eu acho que é. Ele não tem... Assim, e ele teve um período muito de oscilação em 24, uma queda, depois ele se recupera e termina até sendo mais importante, mas de fato, acho que a gente falou muito da questão de ocupação do espaço do meio de campo do Palmeiras, do quanto que o jogo tá pendendo sempre... Lógico, se você tem um cara do nível do Estevão, é natural que você acabe utilizando e dependa dele. Mas assim, acho que o Palmeiras tem armas, tem condição de tornar o jogo um pouco mais distribuído em outras funções. E acho que o Veiga acaba... deixando a desejar nesse momento. Mas eu ainda acho que assim, o Veiga ele perde um pouco de espaço no meio de campo, porque ele era praticamente o primeiro homem a combater a saída de bola do Corinthians. Sim. Era o Vitor Roque pela esquerda, o Veiga por dentro e o Estevão pela direita. Isso. Quando o Corinthians passava dessa linha, já não tinha mais o Veiga no meio de campo, que era onde o Veiga atuou no jogo da primeira fase da competição. Veiga muito exigido fisicamente acaba sobrando para a parte técnica, é isso? E no jogo contra o São Paulo, bastante. Ali foi muito. Só que aí é isso, né? O Palmeiras teve a semana de descanso. Não dá para usar isso como argumento, ainda mais contra o Corinthians, né? Teria que ficar um pouco mais avançado e ter condições de levar a bola, a bola no pé e não só marcar o meio-campo do Corinthians. Muito bom, torcedor do Corinthians. Só alegria, só festa de